Olá, pessoal. Nós vamos dar início a mais uma aula do aconselhamento bíblico. E essa aula hoje vai continuar falando sobre práticas, tá? Então, são práticas que nós vamos usar no aconselhamento para que a gente possa levantar a raiz do problema da pessoa. Tem pessoas que desenvolvem certos chavões na hora do aconselhamento, certas frases, que nós precisamos ficar bem atentos na hora em que você for fazer as perguntas, a certas frases que a pessoa usa para tentar fugir do aconselhamento, para não deixar com que você chegue até a raiz do problema dela. E isso é muito importante, porque palavras e frases constantemente repetidas ajudam a induzir atitudes na pessoa, tornando-se ela mesma parte integrante da mente da pessoa. E aí essa pessoa, você vai ter que quebrar esses chavões muitas vezes, antes que o aconselhamento possa se tornar-se ineficaz. Por quê? Porque ela vai continuar falando coisas, ela vai continuar usando certas frases e usando certas atitudes, certas frases para não deixar que você chegue até a raiz do problema. Nunca uma pessoa ela vai te entregar assim de mãos beijadas o problema dela. Ela sempre vai estar escondendo alguma coisa, o lugar onde você vai tocar ali o dedinho na ferida e que vai sangrar. Ela vai tentar esconder aquilo ali e vai usar certas frases. E eu queria passar algumas frases para você que você vai poder estar atento e de olho nessas frases, tá? Muitas vezes a pessoa vai chegar em você vai passar uma tarefa para a pessoa, você vai ensinar alguma coisa para a pessoa fazer, a pessoa vai dizer para você, mas eu não posso. Não posso fazer isso de jeito nenhum. A verdade desse não posso é não quer. Na realidade, essa pessoa não quer fazer, não está disposta a fazer. Então, você poderia dizer para a pessoa, você quer dizer não posso ou não quero? Ou então, Deus disse que você pode. Você tem que confrontar ela. Você não pode ou você não quer fazer? Porque às vezes a pessoa não quer fazer. Então, ela sempre usa, eu não posso. Isso não vai dar. E você tem que estar sempre atento nisso dali. Outra frase muito usada. Já fiz tudo quanto me era possível. A palavra-chave nesta frase é tudo. Significa que a pessoa está querendo dizer para você, olha, eu já esgotei todas as formas, eu já fiz tudo, não. Ela quer dizer, na realidade, não estou disposta a fazer mais nada, porque eu já fiz tudo. Você poderá responder, como tudo? Você tem certeza? Não há nenhuma outra opção? A Bíblia diz que todos os nossos problemas têm solução. Você precisa confrontar ela. Ela vai dizer para você que não tem, já tentou tudo. Mas você precisa confrontar e mostrar para ela que na palavra de Deus tem solução para todas as coisas. Já tentei, mas não deu certo. Esse dali é aquele que ele não quer mais tentar nada. Então você pode perguntar para ela, já tentou? Quantas vezes? De que forma? Como foi que você tentou? Encoste a pessoa na parede. Porque essa pessoa vai ter que te entregar a raiz desse problema para que você possa trabalhar com ela. Fiz o melhor que eu já pude. Você passa a tarefa, você volta lá, você espera que a pessoa tenha feito a tarefa e a pessoa olha para você e fala assim, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Eu fiz o melhor do que eu pude. O que você poderia dizer para ela? Tem certeza disso? Diga exatamente o que você fez. Ou então, lembre-se que a melhor coisa para se fazer é a forma como Deus disse para fazer. Ok?
Outras vezes ele vai usar assim, você tá explicando, ele tá contando o problema dele, ele vai dizer assim, mas ninguém acredita em mim. Como se já tivesse esgotado todas as pessoas. Aí você vai dizer para ele assim, ninguém é muita gente. Como que você pode dizer que ninguém acredita em você? Eu acredito. Então você tem que desmontar as frases, os chavões que eles usam muitas vezes para fugir do aconselhamento, tá bom? Vou deixar mais uma frase que as pessoas usam muito. Não põe a culpa em mim, querendo fazer transferência de culpa. Você pode dizer para ele assim, você está querendo dizer que não é responsável? Mas Deus disse que é. Todos nós somos responsáveis pelas coisas erradas que nós fazemos. Então, são frases que muitas vezes isso aí está na mente da pessoa. A pessoa está usando sempre aquilo para fazer transferência de culpa, para não assumir suas responsabilidades, não assumir seus erros, para jogar nas costas do outro. Outra frase, já esgotei todos os meus recursos. Significa o quê? Uma frase de desistência. Tudo que eu tinha que fazer eu já esgotei. Agora eu não posso, não tem mais nada para me fazer, porque tudo eu já tentei. Aí você pode dizer para a pessoa, como você sabe? Talvez essa seja a primeira vez que realmente está examinando o seu problema da forma bíblica, da forma como está sendo examinado agora. Então, você não esgotou todos, porque você não tentou da forma bíblica. Eu acho que eu tenho necessidade disso. Uma pessoa que usa droga, uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que bebe. Você poderia dizer assim para essa pessoa, quando ela dizer isso, que ela tem necessidade. Mas isto é uma necessidade ou é um hábito? Porque às vezes é um hábito da pessoa, não é uma necessidade. E ela precisa de fazer deste hábito pecaminoso que ela tem. Outra fase. É exatamente assim que eu sou. Essa pessoa quer dizer que não quer mudar, que as pessoas têm que aceitar ela da forma como ela é. Tipo assim, eu sou assim e não vou mudar. Aí você vai ter que confrontar ela. Mas Deus diz que você muda. Todas as pessoas podem mudar, basta querer. Há muitas objeções contra isso. Você vai falando das coisas, do problema da pessoa, tá tratando do problema da pessoa, a pessoa olha para você, mas tem muitos problemas, é muito difícil para resolver esse meu problema, porque tem muitas objeções. Quantas? Você poderia me enumerar quantas interferências, quantas objeções, quantas dificuldades tem nesse problema? Me enumere 1, 2, me dê 7 dificuldades para resolver esse problema. Essa pessoa precisa sair de trás do toco, como dizem. Essa pessoa não pode mais continuar escondida atrás de frases, né? Ninguém pode ensinar papagaio velho a falar. Quer dizer, a pessoa está habituada numas atitudes erradas, você tenta mudar ela e fala assim, mas eu sou assim. Ninguém vai ensinar papagaio velho a falar. Ei, você não é um papagaio velho. Você era um ser humano que pensa, que age, que raciocina, que tem mente, que tem vontades e que tem emoções. Você pode sim mudar a sua maneira de ser. Ok? Mais 2. Isso nunca funcionará. Aí você pode dizer para ele, esse é o método de Deus, porque às vezes a pessoa já passou por psiquiatra, por psicólogo, do psicólogo, né, ela vai para o psiquiatra, porque o psicólogo ele não dá o remédio, quem indica o remédio é o psiquiatra. Então ele passou pelo psicólogo, foi para o psiquiatra, tudo, e aí nada deu certo, continuou com depressão, continuou com a mesma coisa, aí você vai
vai ministrar o aconselhamento bíblico, vai lá, cavuca a raiz do problema, e ali você já viu os princípios que ele quebrou, que ele precisa acertar com Deus, que ele precisa acertar com as pessoas, e essa pessoa olha pra você e diz assim, mas isso nunca vai funcionar. Você dá a tarefa pra ele fazer isso aqui, nunca, jamais. Você poderia dizer assim pra pessoa, então, esse é o método de Deus. E sempre funciona quando as pessoas abandonam certas atitudes. Ou você está querendo dizer que a palavra de Deus ela é mentirosa? Você precisa confrontar essa pessoa. Por isso que eu disse na aula passada que você é aquele que domina o aconselhamento. Você precisa levantar a raiz do problema da pessoa. Outra chavões que a pessoa usa. Todos estão contra mim. Você pode dizer para essa pessoa, não, você está enganada. Se você é crente, então a Bíblia diz exatamente o contrário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é todos que estão contra você. Então tem um problema ali. Tá certo? Então isso são palavras chaves que as pessoas desenvolvem na hora em que você quer cavucar o problema, a raiz do problema, para poder fugir do aconselhamento. E nós precisamos trabalhar nessas raízes. Por que precisamos trabalhar nessas raízes? Porque se essa pessoa ela é levada a um psiquiatra, a um psicólogo, qualquer coisa assim, outra pessoa, vão dizer assim, ela está com problema emocional. O problema dela é emocional. E o problema, na realidade, ele é sempre comportamental. Cada ação, ela gera uma emoção. Cada ação, ela gera uma emoção. Por quê? Porque cada comportamento pecaminoso e errado da pessoa vai gerar uma emoção desagradável. Sempre vai ser assim. Então, essa expressão com problemas emocionais, usualmente quando alguém se queixa de dificuldade emocional, nada existe de errado com as emoções. Porque algo gerou, um estupim foi aceso para que essas emoções se aflorassem. Porque as emoções, boas ou más, Deus colocou elas dentro de nós e elas vão aflorar dependendo da minha atitude, do comportamento. Cada comportamento gera uma ação, cada ação gera uma emoção. Se o meu comportamento está biblicamente correto, automaticamente as minhas ações vão ser corretas e as minhas emoções vão ser boas. Se o meu comportamento não está biblicamente correto, automaticamente as atitudes não vão ser boas e as minhas emoções serão desagradáveis. Porque cada ação gera uma emoção. Ok? Entendeu, Shirley? Alguma dúvida? Se estiver falando muito rápido. Suas emoções estão funcionando, então, perfeitamente bem. Pense, muitas vezes nós paramos e pegamos pessoas que são ansiosas, pessoas que estão com o emocional totalmente abalados. E esse emocional abalado depende de uma atitude que essa pessoa teve. Uhum. Então, a fim de o conselheiro ensinar essa pessoa a dominar as suas emoções, ele vai precisar descer na raiz do problema. E em muitos casos, lá no fundinho da emoção, da raiz do problema, está o resultado das emoções desagradáveis. Muitas vezes, o problema está lá naquele fundinho, aonde a pessoa não quer entregar o problema para você. Aonde você vai ter que cutucar, você vai ter que sondar para tocar na feridinha, para poder limpar. Lembre-se sempre, seria muito bom passar um curso de aconselhamento, aonde eu passasse todos os passos para você e dissesse assim, faz isso, isso e isso.
sem te preparar e mostrar exatamente as áreas que você precisa trabalhar, como você trabalhar. Por que não seria possível isso? Porque muitas vezes nós vamos dar técnicas e não vamos ensinar como você vai desenvolver essas técnicas no problema da pessoa. E você vai destampar uma ferida, porque quando nós tocamos o dedinho na ferida, a ferida da pessoa, ela sangra. Você vai destampar esta ferida e não vai saber curá-la, essa ferida. Essa ferida, ela precisa ser destampada, mas você precisa saber o remédio que você vai aplicar nessa ferida, para que a pessoa seja curada. Então, não tem como você só descobrir o problema da pessoa, mas não estar preparado para tratar o problema desta pessoa. Entendeu? Porque é difícil. Muitas vezes nós pegamos pessoas que já passaram por vários aconselhamentos, mas que até descobrem o problema da pessoa, mas não trata. Não tem a solução para o problema. Agora, se você é um conselheiro bíblico e conhece bem a palavra do Senhor, os conselhos dados por Deus, o que vai acontecer? Você sabe que não existe problema ímpar, existe solução para todos os problemas. E não é diferente com essa pessoa. Perguntas? É assim, uma situação como essa, depois que você descobre lá a raiz do problema da pessoa, que você toca na ferida, uma vez ela tocada, ela sangra. Uhum. E se a pessoa não conseguir curar não conseguir solucionar esse problema, como ficaria essa pessoa no caso, né? E o que está aconselhando também, em que situação ele ficaria também nessa posição, né? Porque ele mexeu numa situação difícil. E por isso, o conselheiro, ele deve ser um homem de muita fé. Entendeu? Que conhece bem a palavra e um homem de fé. Como um homem de fé, ele vai dar créditos aos conselhos bíblicos estabelecidos na Bíblia. Porque se eu não crer que a palavra de Deus tem a solução para o problema da pessoa, eu não tenho como aplicar o aconselhamento bíblico. Então é da necessário pessoa. que a pessoa tenha realmente o conhecimento. Da palavra e a fé não ficar sem a solução. Exato. E a fé naquilo que eu estou ministrando. Se eu ministro a palavra de Deus, eu ministro essa palavra porque eu creio nela, porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra transforma, que essa palavra muda uma pessoa. Então, se o conselheiro não for um homem de fé, que dá crédito aos conselhos bíblicos estabelecidos na palavra de Deus, ele não tem como aconselhar uma pessoa. E se a pessoa não conhece a palavra, ele pode querer dar um conselho pessoal dele e acabar piorando mais a situação. Um dos maiores problemas. Tem que ser dentro da palavra. Sim, um dos maiores problemas é aquilo que eu disse. Você destampar uma ferida e não saber como tratar esta ferida. Então, esta ferida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser arrancada e você tem que discipular essa pessoa. Fazer com que essa pessoa seja cheia da graça de Deus. Porque quando nós arrancamos uma ferida, se torna ali um buraquinho. E ali precisa ser cheio pela graça de Deus. Misericórdia. Né? E essa pessoa, ela vai sendo transformada. Porque a partir do momento em que ela acerta os princípios quebrados que ela tem com Deus, em que ela volta atrás, ela acerta as coisas erradas que ela fez, que ela nunca havia feito antes, né? Que ela nunca havia corrigido antes, é automático. Automaticamente, essa pessoa ela é curada. Porque Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo deixou escrito, contra a palavra dele. Ele é fiel para cumprir na palavra dele. E ele vai cumprir. E o conselheiro tem que ser um homem de fé. Eu tenho que crer nos conselhos bíblicos da palavra de Deus. Senão, não tenho como aplicar um aconselhamento bíblico. Ok? Então, o problema de alguém, por exemplo, não é imaturidade emocional. Se estiver seguindo um padrão de vida diferente daquele instituído por Deus. Sua consciência, ou seja,
sua capacidade de fazer juízo a respeito do seu próprio comportamento, acusando ou desculpando, né? Pode disparar toda espécie de emoção agradável ou desagradável. Uma conduta pecaminosa conduz a experiências emocionais desagradáveis. Porém, a maneira de libertar-se dessas emoções não é mediante um ataque contra as emoções, e sim mediante a uma mudança, através de arrependimento e através de uma mudança do comportamento. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Isso aqui é muito bom a gente entender essa diferença. E eu quero que você abra aí para mim, Shirley. Gênesis 4, versículo 3, 7. 3, Gênesis capítulo 4, versículo 3, 7. O 3 e o 7, né? Uhum, do 3 ao 7. Posso ler? Pode ler. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, vamos falar sobre isso aqui. Então, Caim, ele trouxe uma oferta e só. E Deus vai e rejeita a oferenda dele. Caim ficou zangado, ficou deprimido. E como que foi notado que Caim estava zangado e deprimido? A palavra do Senhor diz que descaiu o seu semblante. Na mesma hora ele fechou a cara, na mesma hora já foi... Deus percebeu que ele... A ira e a depressão foram notadas por Deus, né? Por que estás irado? Por que andas irado? Aí o Senhor fala, ó, Deus o adverte bem claro. Se todavia procederes bens, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta. O que o Senhor estava dizendo para ele? Olha, o problema ali não era nem emocional. O problema ali foi comportamental. Ele não estava procedendo bem, não era emocional. Aí o Senhor fala para ele assim, olha, se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito? Quer dizer, se as tuas atitudes forem boas, né? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que significa isso, o pecado jaz à porta? Significa, digamos que tivesse uma portinha aqui e o pecado estivesse aqui atrás, escondido. Se aqui na tua mente você já consentir com algo errado, o pecado pulou em você. Você nem precisa fazer ele. Você consentiu na mente com algo errado, o pecado já pula em você. Aí o Senhor fala assim, olha, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, cabe a você dominar o pecado. E foi o que aconteceu com ele. Deus adverte, faz o bem e te sentirás bem. No versículo 7, Deus advertiu contra o risco de negar-se, arrepender-se e oferecer sacrifício acertadamente. Se procederes mal, cairás em pecado mais profundo. Então o problema era comportamental. Não é porque ele ficou irado, o emocional dele ficou muito abalado e ele foi lá e matou o irmão. Ele ficou irado por quê? Porque ele estava procedendo mal. O problema era o quê? Comportamental. Tá certo? A tua única esperança está em dominar o pecado, rompendo com o esquema pecaminoso que vai se desenvolvendo. Isso mediante ao quê? Ao arrependimento, a uma mudança de conduta. Então, esse problema de
do emocional. Nós temos que entender bem. Não se trabalha o emocional da pessoa. Trabalha-se a raiz do problema. Jesus não trabalhava o emocional de ninguém. Jesus ia direto na alma da pessoa. Ele ia direto na raiz. Quando Jesus fala para aquela mulher assim, olha, se tu soubesse, né, quem te pedia água, né, a mulher samaritana lá no poço, e aí que ela fala assim, Senhor, dai-me dessa água. Dai-me então dessa água. Não era para Jesus ir lá, pegar um copo, encher de água e dar para ela? O que Jesus faz para ela? Aonde está o teu marido? Jesus vai lá na ferida, na sede transcendental que ela tinha. Ele não vai lá dar um copinho de água para ela. Ele vai lá tocar lá na feridinha nele. Aonde está o seu marido? Na mesma hora, ele sabia da sede transcendental que aquela mulher tinha. Então, nós não temos como trabalhar o emocional. Nós temos que trabalhar a raiz do problema da pessoa. Cura-se a raiz e sara-se o problema emocional. O problema que a pessoa está tendo. E se pode perguntar, Elias. Esse problema de Caim mostra que Caim não fez caso da advertência de Deus e caiu profundamente no pecado que levou ao assassinato de seu irmão Abel. Observe que o fomento do seu rancor, a autocomiseração, né, a ira, foram os elementos da aparência deprimida do semblante de Caim, a respeito do que Deus o exorta fortemente. Em contraste com aqueles que gostam, né, com as pessoas que gostam de falar de mudança dos sentimentos para mudança de conduta, Deus inverte essa ordem. Ele declara, faze o bem e dá-se o erguimento, né, do seu semblante. Né? É ao contrário. Você não tem que mudar o seu emocional para que a sua conduta mude. Você tem que mudar a tua conduta para que você fique bem emocionalmente. Exatamente. Nessa questão seria o quê? As práticas que ele costumava fazer. Ele tinha uma prática diferente de Abel, seria isso? Sim, a conduta dele não estava certa. Abel ofereceu um sacrifício, a conduta de Abel estava correta. E de Caim não. Fez aquilo que que agradava a Deus. Então, porque o texto é bem claro. Ele não estava procedendo bem. Né? De maneira errada. Estava procedendo de maneira errada. Por isso, o sacrifício dele não foi aceito. Então, o problema não era emocional. O problema era o comportamento dele. Era comportamental. Dúvida, Shirley? Fábio? Só eu que faço pergunta. Ok, irmãos? Então, é isso que eu queria passar hoje nesta aula para vocês. Devemos trabalhar, então, a raiz do problema das pessoas. Para trabalhar essa raiz dos problemas, precisamos estar sempre atento em algumas frases que as pessoas falam, para que a gente possa levantar o problema e aí sim aplicar o princípio bíblico, né, que a pessoa quebrou e ensinar a pessoa a restaurar esses princípios para que ele possa seguir a vida dele sem pesos de culpas, com uma vida restauradas e o canal limpo, né, para que o Espírito Santo possa fluir e trabalhar na vida desta pessoa. Amém?